90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Opa, voltamos. Agora com uma biologia mais light, mais tranquila. Voltamos com biologia 2, tá? Biologia 1, né? Pra quem tava aqui na aula de Bio 1, é uma aula mais pesada, né? Biologia 1 é mais denso, é mais complicado, né? Não é fácil, não. Mas Biologia 2 a gente vai dando aquela descansada. Mas não descansa muito não, porque a gente já vai pegar aqui hoje uma aula super importante. Para quem tá perdido aí no nosso cronograma, a gente tá dentro do bloco de ecologia. Tá? Então, o primeiro bloco de Biologia 2 é o bloco de Ecologia, que, sem dúvida, é um dos mais importantes para o Enem. Eu não sei o que pode cair no Enem 2023, mas eu sei que Ecologia vai estar lá. Eu tenho certeza. Não existiu um Enem até hoje sem uma perguntinha que se quer de ecologia. Tem muito assunto para cobrar de ecologia, né? É um assunto muito rico, muito interdisciplinar. Então é natural que seja cobrado todo ano, tá bom? E hoje a gente chega, assim, em um tópico de ecologia que acaba dando base para muitas outras aulas. Vocês vão ver que o esquema que eu vou fazer no quadro hoje, ele vai se repetir em alguns outros momentos do ano. Hoje é a aula de fluxo de matéria e energia. Hoje é a aula em que a gente fala de cadeia e teia alimentar. Tá, Camila, me situa. Bem, semana passada a gente aprendeu sobre conceitos básicos de ecologia, lembra? A gente falou do conceito de espécie, indivíduos capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Falamos do conceito de população, que são indivíduos da mesma espécie no mesmo local. Falamos do conceito de comunidade, diferentes espécies que vivem ali na mesma região. E essas diferentes espécies que vivem ali, galera, elas podem estabelecer diferentes relações. Uma delas é uma relação alimentar, tá? Uma cadeia alimentar, primeiro eu vou te dar a definição e depois eu volto um pouquinho. Uma cadeia alimentar é uma série linear de organismos ali na mesma região, por onde flui matéria e energia. Como assim? O que eu quero dizer quando eu estou te contando que uma cadeia alimentar é uma série linear de organismos por onde flui matéria e energia? Basicamente, gente, quando eu te mostro uma cadeia alimentar, eu estou te mostrando as relações alimentares que ali naquele local se estabelecem. Eu estou te dizendo quem come quem ali. Então, por exemplo, se eu te digo que tem uma determinada alga que é comida por um caramujo,
que é comido por um peixe, que é comido por um pássaro, isso aqui é uma cadeia alimentar. Eu estou te dizendo por onde flui a matéria e a energia. Eu estou te dando uma série linear de organismos que estabelecem relações alimentares ali. Se eu te digo que tem uma determinada planta, que é comido por um rato, que é comido por uma cobra, isso é uma cadeia alimentar. O melhor jeito, e eu desmontei aqui o passador inteiro, diretor. O melhor jeito. Oh, meu Deus do céu, Senhor do céu. Agora foi, vai passar assim, diretor. Pronto, olha aí. O melhor jeito da gente entender uma cadeia alimentar é a gente indo pro quadro e montando uma cadeia, tá? Depois tudo que eu colocar lá vai estar aqui no slide também. Vocês já perceberam que eu boto tudo que eu falo bonitinho aqui no slide, tá? Mas primeiro a gente vai pro quadro e a gente vai montar uma cadeia juntos. Eu acho que isso vai deixar as coisas um pouquinho mais claras pra vocês. Vem cá. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que toda vez que você for começar uma cadeia alimentar, toda vez que você for representar as relações alimentares que se estabelecem ali naquele local, você vai começar por um ser vivo autotrófico ou autótrofo. Camila, o que é um ser vivo autotrófico ou autótrofo? Autotrófico é todo ser vivo que é autossuficiente, ou seja, que é capaz de produzir o seu próprio alimento. Pensa, por exemplo, numa planta. Vamos colocar aqui uma árvore para representar uma plantinha, tá? As plantas, elas são seres vivos autotróficos. Elas são autossuficientes. Elas são capazes de produzir a própria glicose, o próprio alimento. Você não precisa chegar lá na tua planta e colocar no vaso da tua planta arroz, feijão e macarrão. Você não precisa. Porque a tua planta, ela é autotrófica. Ela é capaz de produzir a própria glicose. Ela é capaz de produzir o próprio alimento. As plantas e as algas, por exemplo, são exemplos de organismos autotróficos. Então, a gente sempre vai começar a cadeia alimentar com um organismo autotrófico, capaz de produzir o próprio alimento. Eu sei que a gente ainda não chegou lá, mas tenta lembrar um pouquinho comigo. As plantas, elas produzem a própria glicose, elas produzem um próprio alimento por um processo chamado fotossíntese. Lembra disso? Vocês lembram o que as plantas, elas pegam do ar para fazer fotossíntese? Vocês lembram o que elas puxam do ar atmosférico para produzir a própria glicose, o próprio alimento? Gás carbônico, CO2. E vocês lembram o que elas puxam do solo pelas raízes? Vocês lembram o que elas absorvem ali do solo? Água e sais minerais. A partir desse CO2 do ar e dessa água e desses sais do solo, a partir dessa matéria inorgânica, as plantas, elas produzem o próprio alimento. Elas produzem a própria glicose. Esse processo, a gente vai aprender mais pra frente, a gente chama de fotossíntese. Show de bola? Tranquilo? De boa? Os animais não são assim, né? Você não consegue respirar CO2, beber água e produzir glicose. Você não consegue pegar CO2, beber água e produzir o seu próprio alimento. Os animais, eles são heterotróficos ou heterótrofos. Eles precisam consumir o alimento que já está pronto no ambiente. Vamos supor que nesse local a gente tem o seguinte. A gente tem essa planta que é comida por um gafanhoto.
que é comido por um sapo, que é comido por uma cobra. Show de bola? A seta, ela sempre vai apontar para onde está indo a matéria. Então, gafanhoto é comido pelo sapo, que é comido pela cobra. Show? Aqui nessa cadeia alimentar, cada um desses indivíduos vai ter um papel, tá? Como as plantas, elas são capazes de produzir a própria glicose, como as plantas, elas são autotróficas, como elas são capazes de produzir o próprio alimento, elas vão desempenhar o papel de produtoras da cadeia alimentar. Os animais, como eu falei, já não conseguem fazer isso. Os animais, eles são heterotróficos. Eles precisam consumir o alimento que já está pronto. O gafanhoto consome a planta. O sapo consome o gafanhoto. A cobra consome o sapo. Por isso, os animais, eles desempenham o papel de consumidores da cadeia alimentar. Então, todos os animais vão ser consumidores da cadeia. Você concorda que o gafanhoto foi o primeiro consumidor dessa cadeia? Antes dele tinha a planta, que produzia o próprio alimento, produzia a própria glicose. Antes dele só tinha a planta que era produtora. Então você concorda que o gafanhoto é o primeiro animal? É o primeiro consumidor dessa cadeia? Por isso a gente vai chamar ele de consumidor primário. Concorda que o sapo é o segundo animal? O segundo consumidor dessa cadeia? A gente vai chamar ele de consumidor secundário. Concorda que a cobra é o terceiro consumidor? O terceiro animal dessa cadeia? A gente vai chamar ela de consumidora ou consumidor terciário. E por aí vai. Tranquilo? Se tivesse mais um, seria o consumidor quaternário. Show de bola? Tranquilo? Vamos recapitular? Vamos mais uma vez? Tá? Então vamos de novo. Eu sempre começo a cadeia alimentar por um ser vivo autotrófico. Ou seja, eu sempre começo a cadeia alimentar por algum ser vivo que é capaz de produzir o próprio alimento, a própria glicose. Aqui eu comecei com uma planta. As plantas, elas vão pegar o CO2 do ar, vão pegar a água e os sais do solo. Então, vão pegar, para quem quiser lembrar depois, tá? Essa matéria inorgânica. Show. E a partir desse CO2 do ar, dessa água e desses sais do solo, elas vão produzir o próprio alimento. Elas vão produzir a própria glicose. Como as plantas, como os seres vivos autotróficos produzem o próprio alimento, a gente vai chamar eles de produtores de cadeia alimentar. Então, todo ser vivo autotrófico, ele começa a cadeia alimentar e ele vai desempenhar o papel de produtor. Show? Os animais são heterotróficos. Lembra disso? Os animais, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Você não consegue pegar CO2 do ar, beber uma aguinha e produzir glicose. Você precisa comer arroz, feijão, macarrão. Você precisa consumir o alimento que já existe no ambiente. Então, os animais desempenham o papel de consumidores de cadeia. Aqui nessa minha cadeia, o gafanhoto é o primeiro animal a aparecer. Antes dele tinha a planta que era produtora. Então, o gafanhoto é o consumidor primário. O sapo é o segundo animal que apareceu. Então, o sapo é o consumidor secundário. A cobra foi o terceiro animal que apareceu.
Então a cobra é o consumidor terciário. Show? Agora, você concorda que todo mundo um dia morre? Sei lá, essa planta, um dia ela vai morrer. Se ela não for toda comida pelo gafanhoto, um dia ela vai morrer, nem que seja de velhice. O gafanhoto, mesmo que ele não seja comido pelo sapo, um dia ele morre. O sapo, mesmo que ele nunca seja comido por uma cobra, um dia ele morre. A cobra, mesmo que ela nunca seja predada, um dia ela vai morrer. Todo ser vivo chega um dia que morre. E quando os seres vivos eles morrem, eles viram matéria morta. Quando um ser vivo morre ali no ambiente, ele vira matéria orgânica, ele vira matéria morta. E aí eu pergunto para vocês, quem é capaz de aproveitar essa matéria orgânica morta? Mais do que isso, quem é capaz de pegar essa matéria morta e reciclar, transformar ela novamente em nutrientes para as plantas? Os chamados decompositores. Existem dois principais exemplos de decompositores de cadeia alimentar: bactérias e fungos. As bactérias e os fungos, os decompositores, eles são capazes de pegar essa matéria morta e reciclar, transformar esses seres vivos que morreram, transformar essa matéria orgânica morta novamente em matéria inorgânica, novamente em CO2, água, sais, nutrientes para as plantas. Por isso que a gente diz que as bactérias e os fungos, por isso que a gente diz que os decompositores, eles fazem, vou botar aqui para vocês não esquecerem, a reciclagem da matéria. Tá? Ficou meio feio isso aqui, né? Calma aí. Eles fazem a reciclagem da matéria. Show? Eu aposto que tem alguém aí agora falando assim: Camila, mas e o urubu? Porque o urubu, eu soube, ele também come matéria orgânica morta. Se eu deixar ali um corpo, se eu deixar um ser vivo morto ali, o urubu vai comer. O urubu também é um decompositor? Não, gente. Toma cuidado com o que eu falei. Para ser um decompositor, não basta comer matéria orgânica morta. Não é isso que define um decompositor, tá? Para ser um decompositor, tem que ser capaz de reciclar. Tem que ser capaz de transformar essa matéria orgânica morta novamente em matéria inorgânica. Tem que ser capaz de pegar essa matéria morta e transformar de novo em nutriente para as plantas, em CO2, em água, em sais, em matéria inorgânica que os autotróficos podem usar. Show de bola? Então toma cuidado. Não basta comer matéria orgânica morta. Como ali a Beatriz falou, tem que transformar. Como o Ed falou, tem que transformar. É isso, nada se perde, tudo se transforma. A Nani botou ali, tem que reciclar. Então, show? Cuidado com isso, com as questões. Por isso que decompositor, a gente coloca sendo como bactéria e fungo. Porque bactéria e fungo têm sim essa capacidade de pegar a galera que morreu e reciclar. Transformar novamente em nutriente para as plantas. E é por isso, gente, que muitas vezes, né, quando a gente olha ali determinados cemitérios, as plantas ali são tão bem nutridas. Existem alguns cemitérios, aqui no Brasil, eu não sei se tem muitos, tá? Aqui no Rio até tem um. Não sei se o diretor conhece também o Jardim da Saudade. O Jardim da Saudade é um cemitério que recebe esse nome porque ele é um jardim, né? Na Europa, eles já estão investindo muito nesse tipo de cemitério,
que ao invés de ter aquela aparência de cemitério, assim, na verdade é um jardim, né? A gente usa ali a matéria orgânica morta para servir de nutriente para as plantas. E aí, em geral, são jardins lindíssimos, porque toda aquela matéria orgânica morta que tá ali, ela vai ser decomposta. Ou seja, ela vai virar de novo nutriente para as plantas que ali estão. Tem uma questão muito maneira de vestibular, né? Falando sobre isso. Falando desses cemitérios, jardins, que tem plantas muito bonitas, muito floridas, com muitos frutos, tá? Isso se explica pela decomposição. A floresta amazônica, inclusive, a gente vai ver mais pra frente, que se vale muito disso. O solo da Amazônia, ele é pobre, na verdade. Mas a taxa de decomposição é altíssima. O tempo todo morrem animais ali na Amazônia, né? Naturalmente mesmo. Vão morrendo animais e plantas. E aí esses seres vivos que vão morrendo vão servindo de nutriente a partir da decomposição. Então é muito legal vocês já ficarem ligados nisso. O pessoal falando, né? Bonito e estranho ao mesmo tempo. Bonito e estranho. Mas são projetos muito legais, tá, gente? Até por uma questão de geografia. Depois o Leandrinho pode explicar isso melhor pra vocês. Mas as áreas perto de cemitério, elas acabam sendo muito desvalorizadas. Então isso também é uma forma de valorizar de novo essas áreas urbanas, né? Quando ao invés de ter um cemitério do jeito que é, você transforma aquilo num grande jardim com plantas lindas, floridas, né? Fica muito mais agradável morar por ali. Então você valoriza aquela área urbana. Bem legal, tá? Tem uma interdisciplinaridade aí muito maneira com geografia. Show de bola, gente? Tranquilo? Bem, vamos seguir que tem muita coisa ainda aí pela frente. Tudo que eu coloquei aqui de vermelho são papéis que os seres vivos desempenham naquela cadeia alimentar. Então, quando eu digo produtor, são os indivíduos que produzem o próprio alimento. Consumidores são os animais que precisam consumir o alimento pronto do meio. Decompositores são as bactérias e os fungos, que reciclam a matéria morta. Então, isso aqui de vermelho são os papéis que os seres vivos podem ter na cadeia. Além do papel, a gente também pode pensar na posição que um ser vivo ocupa naquela cadeia. A posição, galera, é o lugar mesmo, tá? Então, por exemplo, essa planta, ela não é o primeiro ser vivo dessa cadeia? Ela não está na primeira posição? Posição na biologia, a gente chama de nível trófico. Se essa planta está na primeira posição, se é o primeiro ser vivo, ela ocupa o primeiro nível trófico. Show? Agora, cuidado. Pensa no gafanhoto. O gafanhoto, ele está na segunda posição. Ele é o segundo ser vivo da cadeia. Então, ele está no segundo nível trófico. Camila, mas ele era o consumidor primário. Toma cuidado. Ele é o primeiro consumidor, certo? Ele é o primeiro animal daquela cadeia, por isso que ele é o consumidor primário. Ele é o primeiro consumidor, ele é o primeiro animal ali. Mas ele está no segundo lugar. Para pegar o nível trófico, você tem que contar. Você não pensa no papel, você pensa só na posição. Então, por exemplo, o sapo. Qual o nível trófico do sapo? Tá? Vou contar. 1, 2, 3. Ele tá no terceiro lugar, ele tá no terceiro nível trófico. Então, cuidado com a pegadinha, tá, gente? Cuidado com a pegadinha. Ó, Júlia, que você tinha perguntado aí. O sapo, ele é o consumidor secundário. Porque ele é o segundo consumidor, ele é o segundo animal. Agora, quando eu penso em nível trófico, é só eu contar. É a posição. 1, 2, 3. Ele tá no terceiro. Cobra. Qual o nível trófico da cobra? É só contar. 1, 2, 3, 4.
ela tá no 4º nível trófico. Camila, e os decompositores? Pergunta aí do Felipe Rodrigues. Qual o nível trófico deles? Eu não botei de propósito, porque os decompositores, eles podem decompor qualquer nível. Os decompositores, galera, eles são muito democráticos. Os decompositores, eles são capazes de reciclar qualquer ser vivo que morreu. E aí o nível trófico deles vai variar de acordo com quem eles estão decompondo. Então, por exemplo, se ele está decompondo a planta, ele estaria no 2º nível. Se ele está decompondo o gafanhoto, ele estaria no 3º. Se ele estiver decompondo o sapo, ele estaria no 4º. Se ele estiver decompondo a cobra, ele estaria no 5º. Como eles vão decompor toda a matéria morta, a gente não vai determinar. Eles ocupam múltiplos níveis tróficos da cadeia alimentar. Show? Agora, para começar a encerrar essa aula, a gente tem uma pergunta para fazer. Beber uma aguinha. A gente viu que a cadeia alimentar são essas relações alimentares que se estabelecem aqui. Então, a gente viu que o gafanhoto come a planta, a gente viu que o sapo come o gafanhoto, que a cobra come o sapo. O tempo todo a gente está falando disso. Que a planta produz a própria comida, que os animais consomem a comida que já está pronta no meio. Mas aí tem uma pergunta. Por quê? Por que a gente come? Por que a planta produz o próprio alimento? Por que ela produz glicose? Por que o gafanhoto come a planta? Por que o sapo come o gafanhoto? Por que a cobra come o sapo? Por que você come? Por que você come arroz, feijão, macarrão? Pra quê? Pra que a gente se alimenta? E eu imagino que você esteja pensando que é para gerar energia. É aquele velho ditado que eu sempre falo para os alunos, né? Que com certeza vocês já ouviram aí alguém falar para vocês. Saco vazio não para em pé, né? A gente precisa comer para produzir energia. A gente precisa comer para ter energia para as nossas atividades do dia. Pô, eu tô desde 7 da manhã dando aula, galera. A minha primeira turma, quando eu dei bom dia, foi às 7 da manhã. São 8 da noite. Vocês acham que eu ia aguentar isso em jejum? Claro que não. Eu tomei café da manhã, eu comi lanchinho, eu almocei, eu comi lanche da tarde. Eu como várias vezes ali para poder gerar energia para ter as minhas atividades. Tá? Então, por exemplo, o gafanhoto come a planta, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo para gerar energia. Show. Só que tem um problema. Não é toda energia que é aproveitada. Só cerca de 10% da energia gerada, de fato, é aproveitada pelo indivíduo. Como assim? Quando o gafanhoto come a planta, ele vai produzir uma energia ali a partir dela, certo? 10%, deixa eu botar de outra cor para destacar aqui. 10% dessa energia, ele aproveita. 10% dessa energia que ele produziu comendo a planta, ele aproveita para fazer as paradas dele de gafanhoto. 90% da energia ele acaba perdendo para o ambiente, na forma de calor. Mesma coisa o sapo. Quando o sapo come o gafanhoto, ele gera ali uma energia. 10% dessa energia ele aproveita para a vida dele. 90% ele perde para o ambiente na forma de calor. Mesma coisa a cobra. Quando a cobra come o sapo, ela produz uma energia. 10% dessa energia ela incorpora, ela usa para o dia a dia. 90% é dissipado como calor. O que eu quero que vocês percebam?
que só 10% da energia passa de um nível trófico para o outro. 90%, a maior parte da energia vai sendo perdida como calor. Ou seja, ao longo de uma cadeia alimentar, galera, a energia ela sempre vai diminuindo. Ela começa alta aqui na base, aqui no produtor, e ao longo da cadeia, a maior parte da energia vai sendo perdida como calor. Então, o fluxo da energia vai diminuindo. É o que a gente chama de fluxo unidirecional. E é por isso, galera, que quanto mais para a ponta da cadeia, mais você precisa comer. Quanto mais alto é o seu nível, menos energia chega. Então, mais você precisa comer para compensar, tá? E é por isso que as cadeias elas não são muito grandes. Você vai encontrar cadeias de no máximo 5, 6 níveis tróficos. Você não vai encontrar cadeias maiores que isso. Você vai encontrar cadeias indo ali até consumidor quaternário no máximo. Porque a energia vai sendo perdida como calor. Então chega num certo ponto que tem tão pouca energia que não dá mais para se sustentar. Show? Por isso que as cadeias acabam tendo um tamanho muito reduzido. Beleza? Tira um printzinho aí, antes da gente ir pro slide. Agora vocês entenderam, né? Porque que eu vivo rouca. Tô vendo o pessoal aí no chat. Eu vivo rouca é isso, gente. Calma aí que o pessoal não printou não, Johnny. Calma aí, volta um pouquinho. Mais uma chance aí. The Prince. Foi. Show de bola. É isso, gente. É muito tempo de aula. Começa às 7 da manhã. Termina 8h15. Hoje termina 8h15. Tem dias que termina mais tarde. É isso, é isso, é isso. Mas vamos que vamos, né? Vambora. Isso aí, Ana. Por isso que o nível trófico lá da ponta, a galera, né, esses animais que estão lá no final da cadeia, vão ter que consumir muito mais alimento, tá? Vão ter que consumir muito mais alimento, porque vai chegar pouquíssima energia neles. Então, eles vão compensar comendo mais. Show de bola? Tranquilo, tá? Coloquei tudo aqui no slide pra vocês, gente. Só vou mostrar antes da gente seguir para a última parte da aula. Então, lembrando, primeiro, em relação aos papéis. Produtor é a galera que produz o próprio alimento. Então, por exemplo, as plantas e as algas. As plantas e as algas, elas fazem fotossíntese. Elas pegam o CO2 do ar, a água e os sais do solo e produzem a própria glicose, o próprio alimento. Por isso que a gente vai chamar essa galera que é autotrófica, que produz o próprio alimento, de produtor. É a base da cadeia. Show? Os animais, eles são todos heterotróficos. Não importa se o animal é carnívoro, herbívoro ou onívoro. Não importa se ele come só carne, só vegetal ou come de tudo, tá? Qualquer animal precisa comer. Qualquer animal precisa consumir o alimento que já está pronto. Os animais, eles são heterotróficos. Então, eles precisam consumir o alimento pronto do ambiente. Então, todos os animais vão ser consumidores de cadeia. E lembra que todo mundo morre. E aí, quando os seres vivos morrerem, quando eles virarem matéria orgânica morta, eles vão ser decompostos. Para ser um decompositor, não basta consumir matéria morta. Tem que ser capaz de reciclar. Pegar essa matéria morta e transformar novamente em matéria inorgânica para as plantas, em nutriente para as plantas, em CO2, em água e sais. Tranquilo? Decompositores são as bactérias e os fungos. Então, exemplozinho aqui nessa cadeia. A gente tem uma planta comida pelo grilo, comida pelo sapo, que é comido pela cobra, que é comido pelo gavião. Papel.
A planta produz o próprio alimento, então ela é produtora. Os animais são consumidores. Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. E se ele pedisse nível trófico? Aí é só contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Show? De boa? E lembrar que só 10% da energia é de fato aproveitada. A maior parte da energia é perdida como calor. Então, ao longo da cadeia alimentar, a energia ela vai sempre diminuindo. E por isso que as cadeias elas não são muito grandes. Porque chega uma hora que tem tão pouca energia que é insustentável. Tranquilo, gente? Botei tudo aqui bonitinho, tá? Para vocês lembrarem depois. E ainda tem lá o quadro para dar uma ajudada pra gente lembrar. Agora, última reflexão da noite. Na natureza, é assim? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Vem cá. Na natureza, o sapo só come o gafanhoto? A cobra só come o sapo? Então só tem essa opção. O sapo só come o gafanhoto e a cobra come o sapo. Na natureza é assim que funciona? Não. Na natureza, na verdade, a gente tem os animais com várias opções de alimento. Na natureza, por exemplo, o sapo, ele come o gafanhoto. Mas o sapo, ele também come a mosca, a libélula, a borboleta. A cobra, ela come o sapo. Mas ela também come o coelho, o rato. Tem cobra que come até boi. Então, na natureza, na verdade, joga pra cá, Johnny, as cadeias alimentares, elas formam uma teia alimentar. Elas vão se entrelaçando, porque os animais, eles têm um cardápio alimentar muito variado. Então, repara, a cobra, ela não come só o sapo. Ela come o sapo, ela come o coelho, ela come o rato. Não desquedar, olha aí, não rouba o meu negócio de cabelo, tá? Não posso falar ao vivo, não rouba. Então a cobra, ela vai comer o coelho, o rato, o sapo, o boi. Botou aqui a cobra até comer onça, entendeu? Então ela tem muitas opções de alimento. Então na natureza, na verdade, a gente vai ter uma teia alimentar. E qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem da gente ter teias alimentares? Qual a vantagem de ser assim, ao invés de como eu botei no quadro? Porque pensa nesse cenário aqui, gente. Se o sapo só come o gafanhoto, se o gafanhoto entrar em extinção, se por algum motivo o gafanhoto morre, acabam todos os gafanhotos do mundo, a cobra vai morrer de fome. Pegou a ideia? O sapo vai morrer de fome. Mesma coisa. Se a cobra só come o sapo, se por algum motivo todos os sapos do mundo morrem, as cobras vão morrer também, de fome. Só que não é assim. Então, se o sapo morre, a cobra ela até pode se prejudicar, mas ela não vai ser extinta, porque ela ainda come o coelho, o rato, o boi, ela tem outras opções alimentares. Então, a vantagem da teia alimentar em relação à cadeia é que elas são muito mais estáveis. Como os animais têm mais de uma opção de alimento, se uma dessas opções acabar, eles ainda têm outras para poder se alimentar. Tranquilo, gente? Deu para pegar a ideia? De boa? O povo tá num papo esquisito ali no chat, Johnny, falando de coisa que já comeu, e carne de sapo, e carne de cobra. Gente, o que vocês estão se alimentando, gente? Oh, meu Deus do céu. Senhor do céu. Carne de sapo eu nunca comi, mas já comi carne de rã. Já comeu carne de rã, Johnny? Não, nunca comi. Nunca comeu? Meu pai me fazia comer quando era pequena. Dizia ele que ajudava a crescer. Não sei se é verdade, mas funcionou, porque eu cheguei a 1,80, né? Mas ele me fazia, era uma coisa horrível, já traumatizada. Cruz credo. Mas vamos lá, gente. Estão tranquilo? Todo mundo pegou a ideia? Tem exercício aqui, tá? Vou escolher umzinho pra fazer, que eu queria que vocês também tentassem sozinhos, tá bom? Mas vou escolher esse aqui, do Enem.
Show? A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então tem aqui uma cadeia, não enxergo nem direito isso aqui, essa cadeia. Tem a plantinha sendo comida por uma borboleta, que é comida por uma libélula, que é comida por um sapo, que é comida por uma cobra, que é comida por um gavião. Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o... Cara, imagina que você tá na prova do Enem. Você não vai ler isso tudo. Você quer ganhar tempo para fazer uma questão de matemática. Então você quer o animal, o consumidor, que tem a menor quantidade de energia. Você sabe que ao longo da cadeia a energia diminui, porque ela vai sendo perdida como calor. Então a energia vai ser maior aqui no início e menor no final. Quem tá aqui no final? O gavião. Gavião tá na letra A. Gavião. Porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico. Show? O pessoal no chat estava achando que eu era baixinha, Johnny. Ai, meu Deus, a câmera disfarça, né, gente? Não, eu tenho 1,80 m, praticamente, tá? Eu sou tudo menos baixinha. Eu pareço a Olivia Palito, tá bom? Então, não sou baixinha. Tem mais questão aí pra vocês fazerem, tá? Botei algumas que eu acho que cadeia alimentar e teia alimentar tem que praticar mesmo. E façam, tá? E façam, porque semana que vem a gente segue com mais aula de ecologia. Pra quem ficou aí esses 2 tempos de Bio 1 e Bio 2, parabéns. Um grande beijo. Terça que vem é carnaval, mas em breve estaremos juntos novamente. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.